Afrobarómetro 2017, dados apontam que cerca de 58% dos cabo-verdianos consideram que o país está sendo dirigido na direção errada. Cabo Verde participa pela primeira vez na Assembleia Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos. África do Sul, Obama designado orador da palestra Nelson Mandela deste ano. Coreia do Norte chama de ridículas críticas dos EUA sobre direitos humanos. A Rússia prepara a Síria para novos bombardeamentos. Boa noite, vamos à atualidade nacional. Seja bem-vindo ao Jornal 10. Foi apresentado hoje os dados do Afrobarómetro 2017, em que, segundo o diretor da Afrosondagem, José Semedo, 83% dos cabo-verdianos dizem que os políticos nunca param para ouvir a opinião pública e 58% dos cabo-verdianos consideram que o país está sendo dirigido na direção errada. O Afrobarómetro visa apresentar dados sobre a qualidade da democracia, a liberdade de imprensa, o que os cabo-verdianos pensam dos políticos, a regionalização, entre outros temas ligados à avaliação da democracia e da economia do país. O diretor da Afrosondagem, José Semedo, afirmou que 83% dos cabo-verdianos dizem que os políticos nunca param para ouvir a opinião do povo. A questão que nós colocamos aqui é 83% dos cabo-verdianos dizem que os políticos, nesse caso, os políticos eleitos, os deputados da nação e os vereadores a nível local, nunca param para ouvir aquilo que o povo tem para lhes dizer. É esse o aspecto que nós frisamos. E daí, tanto, chamei a vossa atenção, no caso particular dos deputados, seria interessante vocês tanto investigarem isso, uma vez que os deputados da nação têm 10 visitas ao círculo e visitas pagas, seja em termos de passagem, seja em termos de custo, e em princípio tanto, deveriam ter uma agenda. De lembrar que qualquer membro do governo dispõe de uma agenda e que não é hábito do povo procurar saber quais são essas agendas. É neste sentido que Semedo destacou que os cabo-verdianos não têm o hábito de procurar os políticos para fins coletivos, frisando que a falha não está somente nos políticos, mas também do lado dos eleitores. Os cabo-verdianos também não têm o hábito para procurar tanto os políticos e apresentarem tanto preocupações relativas à sua comunidade. Regra geral, nós contactamos os políticos para resolver os nossos problemas pessoais, mas não para resolver um problema coletivo. Também, se há uma falha, tanto do lado dos políticos, também convém frisar também que há muito por fazer ainda do lado dos eleitores, para tanto que haja tanto um maior comprometimento no sentido de procurarem, tanto conjuntamente, apresentar tanto os problemas e verem também as soluções conjuntamente. Mas as soluções coletivas e não soluções individuais. Acerca da regionalização, os dados apontam que 38% dos cabo-verdianos não sabem ou não ouviram falar sobre o tema referido para emitirem uma opinião a respeito. No entanto, o diretor avançou que 35% dos cabo-verdianos aprovam a regionalização e 24% desaprovam. Nós temos 35% aprovam a regionalização, 24% desaprovam. Nós perguntamos a regionalização enquanto uma prioridade para o país. 35% consideram que é uma prioridade, 24% consideram que não é uma prioridade e 40% não se pronunciarem por não estarem tanto devidamente informados sobre esta matéria. O Afrobarómetro 2017 aponta ainda que os cabo-verdianos mostram-se críticos em relação ao funcionamento da democracia do país, mais otimistas nas suas condições de vida do que na situação económica, enquanto a regionalização permanece um tema desconhecido por grande parte dos cabo-verdianos. O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, considerou que os dados do Afrobarómetro 2017 muito interessantes, afirmando que os cabo-verdianos estão empenhados no Estado de Direito democrático, realçando que ainda existem questões que merecem a atenção dos políticos. No âmbito da apresentação dos dados do Afrobarómetro 2017, o ex-primeiro-ministro José Maria Neves afirmou que os cabo-verdianos estão empenhados num Estado de Direito democrático e querem que as instituições funcionem. Considerou ainda que os referidos dados são muito interessantes. Os cabo-verdianos são democratas,
aderiram de forma absoluta aos ideais da liberdade, da democracia, estão empenhados na construção do Estado de Direito Democrático. Os cabo-verdianos querem que as instituições funcionem, que haja independência da justiça, que todos os órgãos de soberania se submetam às leis e à Constituição da República e, portanto, são dados que eu considero muito interessantes e são consistentes desde 2005. Entretanto, Neves destacou ainda que existem questões que merecem uma profunda atenção dos políticos, justificando que 76% dos cabo-verdianos não estão satisfeitos com a forma como a democracia funciona em Cabo Verde e mais de 80% acha que não há presença dos deputados e membros do governo nas suas comunidades. É claro que há questões que devem merecer a atenção dos políticos. Designadamente, 76% dos cabo-verdianos não estão satisfeitos com a forma como a democracia funciona em Cabo Verde. É um dado que deve interpelar os políticos cabo-verdianos, mas também mais de 80% acha que não há uma presença dos deputados, dos membros do governo nas suas comunidades para ouvi-los e para procurar resolver os seus problemas. De modo que acho que esses aspectos devem levar a que os cabo-verdianos, os políticos cabo-verdianos tenham mais atenção em relação a esses aspectos. A regionalização é outro assunto que, segundo Neves, está a ser resolvido pelos dois maiores partidos cabo-verdianos. Já acerca da liberdade de imprensa em Cabo Verde, o ex-primeiro-ministro cabo-verdiano disse que o governo deve criar condições ambientais para que a imprensa funcione com mais liberdade. Eu acho que todos, o governo sobretudo, deve prestar atenção a esses aspectos, deve criar as condições ambientais para que a imprensa, sobretudo a imprensa privada, funcione com mais liberdade. Penso que se deve desgovernamentalizar a nomeação dos órgãos dirigentes da comunicação social pública. Já havia uma lei em relação a esta matéria que foi revogada, eu acho que se deve retomar essa questão e criar as condições, sobretudo, para que haja um maior distanciamento e menos interferência do governo em relação à comunicação social pública. Cabo Verde desceu 2 lugares no índice da liberdade de imprensa da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, um recuo registrado pela primeira vez desde a década de 90. Cabo Verde vai participar pela primeira vez na Assembleia Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos. O encontro acontece amanhã, quinta-feira, 26, na Cidade do México. Trata-se da 13ª Assembleia da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Para a Educação, Ciência, Cultura e Cabo Verde estará representado pela Ministra da Educação, Maritza Rosabal. A presença de Cabo Verde neste encontro é fundamental para o fortalecimento da organização e para o desenvolvimento dos seus programas em benefício e proveito da cooperação na região, conforme a nota de imprensa. A Organização dos Estados Ibero-Americanos é um organismo internacional de caráter governamental para a cooperação entre os países ibero-americanos nos domínios da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, no contexto do desenvolvimento integral, da democracia e da integração regional. A nível multilateral, em julho de 2015, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e a Organização dos Estados Ibero-Americanos assinaram um convênio marco de cooperação que regulamenta todas as atividades relacionadas com a execução de programas e projetos de cooperação de interesse mútuo nos domínios da educação, ciência, cultura e desenvolvimento social. A delegada do Ministério da Educação em São Vicente considerou hoje que a obtenção de um ensino de qualidade para todos, atendendo às especificidades de cada um, é um grande desafio do século XXI.
Segundo a Infopress, Maria Helena Andrade falava hoje no Mindelo, na abertura do Fórum Educação em São Vicente, reflexão sobre a prática pedagógica enquadrada nas celebrações do Dia Nacional do Professor, celebrado na segunda-feira, 23. A responsável lembrou que os novos reptos colocados aos professores impõem uma reflexão capaz de problematizar e definir outros rumos na emergência de uma nova atitude pessoal e institucional face à profissão. O Fórum de 2 dias vai decorrer sobre o tema construção de identidade do docente, sendo outro desafio, nomeou Maria Helena, a formação do professor do século XXI, capaz de refletir a complexidade de relações e paradigmas que precisam ser revistos. Para Maria Helena Andrade, o professor atual deve ser plural, estar aberto às novas tecnologias e linguagem, mas sem perder as suas raízes, seus valores e vivência. Durante os 2 dias de trabalho, a organização do Fórum propõe a discussão de 8 painéis, sempre na linha da construção da identidade do docente. A Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania manifestou-se hoje preocupada com a questão de acesso ao emprego para jovens e assinalou a necessidade para uma maior atenção aos direitos da segunda geração. Segundo a Infopress, Zaida Freitas falou sobre esta preocupação em declarações à imprensa no âmbito da 11ª reunião plenária a decorrer na sede da instituição e cujo debate centraliza-se nos direitos económicos, sociais e culturais em Cabo Verde. Esta preocupação realçada pela Presidente da CNDHC, segundo explicou, deve-se ao facto do país se encontrar numa fase em que vai ser avaliado em setembro pelo Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Dentro das competências da Comissão, Zaida explicou que este ano vai ser preparado o relatório do PIDES, um documento importante para a participação ativa da instituição na sessão de Genebra. Durante o dia de hoje, a plenária irá apresentar o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, uma das convenções internacionais de direitos humanos ratificadas por Cabo Verde. Após isso, segue-se uma análise de situações de violação dos direitos humanos relacionadas com o conteúdo da Convenção, nomeadamente no que se refere a direitos como acesso à água, habitação condigna, saúde, etc. No período da tarde foram discutidos aspectos referentes à relação da CNDHC com entidades internacionais de direitos humanos, como o Conselho de Direitos Humanos nas Nações Unidas e outras entidades ligadas ao seguimento da implementação dos instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos, de que Cabo Verde faz parte. Da ordem do dia constaram ainda a apresentação do relatório de atividade da CNDHC de 2017 e a aprovação do plano de atividades da CNDHC para 2018, assim como a divulgação de outras informações relacionadas com a instituição. Sob o lema Pronto para derrotar o paludismo, o Ministério da Saúde e da Segurança Social, através do PNLP, INSP, a Delegacia da Saúde da Praia e o CCS-SIDA, realizam uma feira de saúde na comunidade da Várzea, com o objetivo de sensibilizar a população sobre os perigos do paludismo, incentivando os métodos preventivos da doença. A localidade da Várzea, na cidade da Praia, é conhecida como sendo uma zona mais afetada por paludismo. Por isso, hoje, no Dia Mundial da Luta contra o Paludismo, a Delegacia de Saúde fez no local uma feira de saúde precisamente para levar informações e sensibilizar as pessoas sobre o perigo do paludismo. Nós fizemos a feira aqui, sobretudo neste bairro, derivado ao histórico e também aos casos que têm havido, sobretudo no ano passado. É trabalhar de proximidade com a comunidade, no sentido de sensibilizar a comunidade em relação à problemática do paludismo. Na vertente da prevenção, da promoção, da prevenção da doença e promoção da saúde, informando, capacitando, dando instrumentos para que a população possa evitar a doença. Relativamente ao surto do paludismo que se registrou no país no ano passado, principalmente na cidade da Praia, António Moreira afirma que neste momento a situação está tranquila, tendo registrado até este momento 6 casos. Neste momento estamos no período da graça, não é? Período da paz, diria eu. Nós notificamos de janeiro até esta parte, sobretudo nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, 6 casos de paludismo, sendo 2 locais e 4 importados. A partir de fevereiro até esta parte não tivemos nenhum caso, nem de paludismo, nem de outras doenças de transmissão por mosquitos.
E neste momento temos vindo a trabalhar sobretudo na área da prevenção, não é? Informando, fazendo melhor seguimento dos criadores dos mosquitos. Está previsto uma pulverização intradomiciliar a nível nacional já no mês de maio, não é? Antecipando a época da chuva, para que no final não tenhamos casos de paludismo nem epidemia de paludismo. Mesmo com esse abrandamento dos casos do paludismo, a Delegacia de Saúde da Praia acha melhor continuar a sensibilizar as populações. Sobretudo tem a ver com as informações, não é? Passamos informações, trazemos aqui elementos de combate ao paludismo, sobretudo no terreno. Nós temos aqui uma exposição de mosquitos, não é? Larvas dos mosquitos, pupas, não é? Temos aqui também inseticidas, não é? Nós utilizamos a pulverização intradomiciliar, bombas de alta-metrina. Também tentamos sensibilizar a população no sentido de facilitar aos agentes a penetração na casa de forma a fazer a pulverização correta. Temos tido algumas dificuldades no acesso à casa, a pulverização, porque a população alega sobretudo não há mosquitos e outros problemas. Aí a necessidade de trazer aqui perto a comunidade o que nós temos vindo a fazer ao longo do ano, não é? Hoje, as atividades da luta contra o paludismo estão sendo feitas a nível nacional e na várzea. Além das informações sobre o paludismo e na sua prevenção, fez-se também medidas de tensão, glicemia, diabetes, aconselhamento médico e outras consultas. O líder da UCID, António Monteiro, denunciou hoje a situação extremamente difícil porque está a passar a população do fogo e pediu uma solução ao governo. Segundo a Infopresa, o deputado eleito nas listas da UCID fez estas considerações durante uma declaração política no Parlamento que merecem a concordância dos grupos parlamentares do PAICV e do MPD. Segundo a UCID, a população do fogo, anos após anos, vê sua qualidade de vida baixar em todos os sentidos. António Monteiro justificou a declaração política do seu partido com a visita que uma delegação da UCID realizou ao fogo, onde, segundo ele, verificou que cerca de 70% da população da ilha vive em situação de pobreza extrema. António desafiou o executivo de Ulisses Correia Silva a dotar a ilha de um aeroporto capaz de receber aviões do tipo Boeing ou Airbus de pequeno porte, fator que, de acordo com Monteiro, poderá contribuir para o desenvolvimento do turismo e permitir que o fogo prepare o seu futuro da melhor forma. Relativamente aos efeitos do mau ano agrícola, afirmou que, além da falta de pasto para a alimentação do gado, a população depara-se com a falta do emprego. Ao reagir às declarações do líder da UCID, o deputado do MPD, Felipe Santos, anunciou que os materiais para o equipamento do furo começam a chegar esta quarta-feira a Chã das Caldeiras. Brevemente, a água estará em todas as casas de Chã das Caldeiras, concluiu Felipe Santos. A juventude do Partido Africano de Cabo Verde, em São Domingos, está descontente com a postura da Câmara Municipal, liderada pelo edil Clemente Garcia, onde acusam-lhe de optar recrutamentos desnecessários sem qualquer concurso e privilegiando a opção partidária. O presidente da Juventude do PAICV São Domingos, Seidi de Pina, afirmou que, apesar do tão propalado discurso de promoção de igualdade de oportunidades para todos do presidente da Câmara Municipal de São Domingos, foi feito recrutamentos de 5 pessoas sem concurso. O último ato praticado pela referida pessoa coletiva de direito público é simplesmente lastimável, pois esta recrutou 5 pessoas para trabalhar sem nenhum concurso e muito menos razões objetivas que pudessem justificar o ato, inibindo assim a participação dos jovens desempregados de São Domingos em igualdade de condições. É mister dizer aqui que estas 5 pessoas que foram contratadas pela Câmara Municipal de São Domingos são aquelas que estiveram fortemente envolvidas nas recentes eleições internas do MPD em São Domingos, apoiando a candidatura que contou com o apoio direto do próprio senhor presidente da Câmara Municipal. Ainda sobre o mesmo assunto, Seidi de Pina afirma que o maior enclave de São Domingos não é a escassez dos recursos, mas sim a falta de ética na governação local.
que lembre da situação dos vários jovens de São Domingos que já terminaram também o 12º ano e que não conseguem frequentar o ensino superior ou uma formação profissional, justamente porque não há uma agenda virada para os jovens de São Domingos, não há uma visão para o galvanicamento de novos quadros e, pior, a nossa Câmara não está empenhada em remover os obstáculos que condicionam o progresso de juventude de São Domingos. Diz ainda que há situações de vários jovens que já terminaram o 12º ano e que não conseguem frequentar o ensino superior ou uma formação profissional. De forma categórica, afirmar o seguinte: o maior entrave de desenvolvimento de São Domingos não é a escassez dos recursos, mas sim a falta de ética na governação local. Vejam que, por exemplo, a Câmara Municipal de São Domingos é uma daquelas que conta com mais funcionários a nível de Cabo Verde, em que vários destes encontram-se nas prateleiras sem fazer nada, entretanto são pagos mensalmente. E mesmo assim, o senhor Presidente da Câmara Municipal de São Domingos, senhor Clemente Garcia, teve a audácia de recrutar mais 5 novos funcionários à margem da lei, estribando-se apenas nos critérios antiéticos. A juventude do PAICV São Domingos defende que a contratação só deve ser feita quando há necessidades de pessoal com habilitação específica e no intuito de prosseguir os fins altruístas e mediante concurso público para dar oportunidades a todos os jovens em pé de igualdade. O Ministro do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé, Emílio Lima, visitou hoje os 30 formandos santantomenses no Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, a fim de conhecer o desempenho, desafios e dificuldades dos estudantes. O principal objetivo da visita do Ministro de Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, Emílio Lima, ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial é conhecer em loco o desempenho, as dificuldades e os desafios dos 30 formandos são-tomenses a estudar no CERMI. Esta visita tem propósito, primeiro, para nós agradecermos os responsáveis do CERMI pelo apoio que deram a São Tomé e Príncipe no sentido de receber nossos estudantes para capacitá-los nessas áreas de ponta. Depois, também trazer uma palavra amiga, esperança para os meus conterrâneos que estão cá a estudar, fazê-los entender que o governo de São Tomé e Príncipe tem um projeto e esse projeto deverá ser implementado com a participação de todos nós santomenses. E quanto mais capacidade nós tivermos, melhor estaremos preparados para implementar tanto esse projeto. O governante são-tomense, que tutela a formação profissional em São Tomé e Príncipe, fez uma visita guiada com os representantes da empresa. Para o presidente da CERMI, a visita do ministro são-tomense veio em boa hora porque está inserido no projeto de internacionalização do espaço. Esta visita vem em boa hora porque neste momento temos um projeto que temos aqui jovens de São Tomé a ter formação aqui no CERMI e dentro desta estratégia de internacionalização do CERMI e vem em boa hora. O CERMI sabe está num processo de internacionalização, regionalização, não só para o mercado ACDO, mas também para os países africanos de língua oficial portuguesa e São Tomé é um parceiro, é um país que pode ser parceiro não só na área da formação, mas a nível de prestação de serviços, no apoio de projetos no domínio das energias renováveis, onde Cabo Verde neste momento tem uma boa experiência, onde pode colocar à disposição deste país amigo. Além de uma reunião com o Conselho de Administração da empresa, onde vão analisar projetos em curso, Emílio Lima fez um encontro com os 30 formandos de São Tomé e Príncipe, que estão a realizar formação profissional no CERMI, nas áreas das energias renováveis e frio e climatização, no âmbito do projeto triangular entre Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Luxemburgo, que conta com o financiamento da cooperação luxemburguesa. Os produtores do grog genuíno de Santo Antão voltam a defender a criação do tão desejado Instituto do Grog, que, no seu entender, poderá contribuir para a valorização do produto e sua inserção nos mercados internacionais. A ideia da criação do Instituto do Grog em Santo Antão foi lançada há 5 anos no quadro do programa sobre a valorização deste produto nesta ilha, que teve o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, escreve a Infopress.
Alguns produtores do grog ainda veem como relevante a criação do Instituto para apoiar na promoção do produto e seus derivados, bem assim a institucionalização do selo da qualidade e sua inserção nas listas das bebidas alcoólicas comercializadas nos principais mercados internacionais. Segundo a mesma fonte, o governo tem já aprovado a proposta de lei sobre o álcool em Cabo Verde a ser submetida em breve ao Parlamento, que vai regular os aspectos ligados à fiscalização e comercialização. O Executivo já prometeu também legislar sobre a produção do grog em Cabo Verde, que, segundo a Inspeção-Geral da Atividade Econômica, constitui uma grande preocupação. A produção do grog em Santo Antão ronda os 2 milhões de litros, numa ilha onde predomina a cultura de cana-de-açúcar, que cobre uma área de mais de 1 milhar de hectares.